Bom dia, igreja. Graça e paz, uma alegria a gente estar junto novamente. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo privilégio, Pai, de ouvirmos a Tua palavra, pelo privilégio de estarmos reunidos na Tua casa, Deus. Tantos lugares hoje não podem se reunir, Deus, seja por perseguições ou por desastres. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor atenda também, Deus, a vida daqueles que estão, Deus, querendo ouvir a Tua palavra e que a Tua semente, Deus, frutifique a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Quem que está afim de uma injeção de fé hoje? Amém? Então vamos, solta esse, o slide. Eu não costumo muito usar slides, mas na verdade eu vou fazer mais um exercício aqui com vocês. Mas a gente não vai acompanhar a pregação toda com os slides. O tema, como já está claro aí, né? É mantendo, até acendeu a amarela aqui para acender a chama. O tema hoje nosso é mantendo a chama acesa. Amém? Quem está afim de ter a sua chama da sua vida espiritual, da sua fé acesa bem forte para a honra e para a glória de Deus. Tem uma temática no mundo, né, que é uma representação simbólica que vocês já devem ter visto. É o exercício que eu trouxe aqui para nós, que são chamas memoriais que estão em alguns lugares históricos, que estão em algumas situações até da natureza, que elas nunca se apagam. Alguém aqui já foi em algum lugar onde tinha uma chama que, a princípio, ela não deveria nunca se apagar e ela deveria se manter 100% acesa? Esses lugares, eles em geral são, de novo, memoriais, que estão aí, eventualmente, em lugares onde a gente recorda alguém ou algo muito valoroso. Então, tem alguns cemitérios no mundo que tem situações desse tipo, tem museus no mundo que tem situações desse tipo, e como eu falei, tem até representações da natureza, que tem situações desse tipo, onde existe ali um fogo, uma chama, que ela não se apaga nunca. E isso, como eu falei, representa uma série de valores que vêm da parte de Deus, São valores, bíblicos, de força, de fé, de perseverança, de honra. E aí, justamente por isso, representando esses valores, é celebrado um memorial, em razão daquela pessoa ou daquela circunstância que precisa ser honrada, que precisa ser rememorada. Eu trouxe aqui vamos testar, os conhecimentos geográficos e históricos dos irmãos, mas não se constranjam, de errar na resposta. Eu trouxe aqui 3 lugares que tem esse tipo de memorial e vamos ver se alguém acerta um deles. Eu já dei algumas dicas aqui, uns spoilers, enquanto a gente começa. Alguém arrisca onde que está essa chama que nunca se apaga? Tá com uma cara, um lugar verde assim, em geral, a gente pensa naquele lugar de paz, aquele lugar tranquilo, onde as pessoas jazem em tranquilidade, Então, é um cemitério, Alguém arrisca qual que é esse cemitério? Você vê assim pela beleza que tem coisa cara de Estados Unidos. Eu já vou dar umas dicas aqui. Alguém, agora que eu estou facilitando, alguém arrisca? É em Washington, fica em Washington. Tem um cemitério muito famoso lá, que é o cemitério de Arlington. Não sei se alguns dos irmãos já tiveram a oportunidade de conhecer. E ali tem o memorial dos presidentes americanos. E aí, exatamente, e aí tem o túmulo do John Kennedy. E aí tem uma memória, principalmente em função da circunstância que levou à sua morte. Então tem uma memória ali, não só para ele, mas em todos os políticos, famosos americanos. Nesse mesmo cemitério tem um túmulo famoso, que é o túmulo do soldado desconhecido. Não tem uma chama, ele fica bem perto desse memorial, mas ali tem uma troca de guarda, que também acontece perpetuamente. E essa chama, assim como essa troca de guarda, ela já sobreviveu a diversos acontecimentos, catastróficos, do tipo assim, terremotos, maremotos, ataques terroristas, 11 de setembro. E o pessoal está lá trocando a guarda e mantendo essa chama acesa. Então esse é o primeiro. Vamos ver se tem um mais fácil aqui. Esse aqui. Esse aqui, ele recentemente até foi alvo de uma polêmica. Eu não vou entrar, em atos políticos, mas recentemente teve até um ato polêmico, que envolveu o governo brasileiro, que aconteceu nesse lugar aí,
Alguém arrisca? Israel, alguém falou certo. Israel, né? Rememorando, obviamente, né, a memória de Israel, né? Eu vou facilitar. Aqui é um museu. Exatamente. Aqui é o Museu do Holocausto, né? Quase todos os, né, governantes, né, mundiais, quando vão a Israel, né, eles prestam uma homenagem, né, nessa chama. Essa é uma chama que nunca se apaga, né, que também fica ali queimando em memória, né, daqueles judeus que foram perseguidos e mortos, né, no contexto da Segunda Guerra, né? O museu ele é todo voltado para essa memória, né? E aí, né, políticos das mais diversas vertentes, né, os brasileiros todos recentes, né, foram para lá e prestaram as suas condolências, né, as suas homenagens em razão, né, daquilo que, em memória, né, daquelas pessoas que pagaram, né, com a sua vida em função de uma perseguição, de um contexto muito complicado, né? Mas de novo, essa chama também nunca se apaga, né? Curiosamente, né, contexto só de curiosidade, né, já tiveram alguns acidentes que fizeram essas chamas se apagarem, né? O pessoal foi aumentar, foi diminuir a chama, ela apagou sem querer por alguns segundos, mas, né, ela está há muitas décadas, né? Essa é mais recente, né, porque o museu é mais recente, mas essa daqui é muito antiga, desde a década de, sei lá, na verdade já tinha ali uma chama que o John Kennedy, que morreu em 1970, alguma 60, 70, né? E aí veio a atriz aí. Os irmãos estão craques de geografia aqui, e aí está lá desde então. Essa daqui é a mais curiosa de todas, né? E essa é um fenômeno da natureza. Alguém aqui já ouviu falar? Esse é de um país cujo nome é um dos mais engraçados do mundo, né? Esse é um fenômeno da natureza, não é uma produção humana, né? Mas é um fenômeno da natureza. Isso, na verdade, era um poço de extração de petróleo. E aí eles erraram, né, o poço e descobriram que na verdade não tinha petróleo ali, mas tinha gás natural. Só que aí quando eles foram perfurar, teve um acidente, a estrutura colapsou, formou uma cratera gigantesca e ela se incendiou. Só que acontece que, né, tem muito gás natural nessa região, né, e, né, o leste europeu, né, onde fica esse lugar, ele é inesgotável, né, em termos de recursos minerais naturais. Então o gás natural ele nunca acaba, né? Estima-se que talvez aqui, em algumas centenas de anos, né, esse tipo de flaring, né, que é a forma como está acontecendo essa chama, ela um dia possa se extinguir, se acabar, né, o recurso do gás natural. Mas alguém arrisca onde fica esse daí? Fica no Turcomenistão. Falei que era um país de nome engraçado. Essa é chama Cratera de Darvaza. Cratera de Darvaza, no Turcomenistão. Uma chama que desde que foi incendiada também nunca se apagou. Hoje ela acabou virando um ponto turístico. Então o pessoal vai lá, né? Ninguém nem conhece muito as belezas do Turcomenistão, mas se alguém for para lá um dia, né, pode visitar a Cratera de Darvaza, que é, diga-se de passagem, o ponto turístico mais famoso do país, apesar de que pouca gente vai para lá. Obrigado. Era só esse exercício, né? Pode acender aqui. Irmãos, eu estou falando isso, né, porque na verdade esse conceito da chama que nunca se apaga, né, ele não é nem do homem e ele não é, né, nem de um fenômeno específico da natureza, né? Esse valor da chama que nunca deve se apagar, ele nasce na verdade na palavra de Deus. E aí eu queria ler com vocês, né, qual que é a origem, né, dessa inspiração, né, que está em Levítico, no capítulo 6, nos versículos 12 e 13, né? Mas pelo menos hoje ninguém vai esquecer, né, das chamas que nunca se apagam. Levítico capítulo 6, lá no comecinho da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo. Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13 diz o seguinte, né, a palavra de Deus: enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso e nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo e arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. E ele faz um lembrete aqui, ó. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. O fogo nunca deverá se apagar. Amém? O altar, irmãos, ele era um elemento do tabernáculo, né? O tabernáculo, para quem, né, já fez o curso de obreiros, ou para quem está estudando a palavra de Deus, né, era aquela tenda, né, que em Israel ela representava, né, a vida espiritual da nação.
O tabernáculo era onde girava todo o serviço dos sacerdotes. O tabernáculo era, como se fosse o grande templo de Israel, onde a vida espiritual do povo ela, navegava. Então o tabernáculo era o centro da fé de Israel. E o tabernáculo tinha uma série de elementos, cada elemento ali representava algo, diante de Deus e diante do povo de Israel. Havia uma série de mobílias que compunham esse tabernáculo, que era uma grande tenda separada por algumas cortinas. E um dos elementos ali daquele tabernáculo era o altar. O altar, evidentemente, era onde eram oferecidos os sacrifícios. Os sacrifícios, que obviamente têm um significado, que são ofertas que nós fazemos da nossa vida para com o próprio Deus. E nesses sacrifícios, obviamente, envolvia-se ali, literalmente o churrasco dos animais. Eles faziam ali, queimas de gorduras e faziam também assados dos animais, que eram a alimentação do povo nas cerimônias judaicas, nas cerimônias do povo de Israel. E evidentemente havia, como todo altar, como todo churrasco, como toda boa carne, tinha o fogo. E o fogo, isso é um ato curioso, Em geral, quando a gente vai ver o fogo na palavra de Deus, a gente vai ver que quem acende o fogo é o próprio Deus. Então a gente tem algumas ofertas, como a oferta de Elias, ali nos livros dos reis. A gente tem aqui a situação do tabernáculo. Em geral, quando você tem um sacrifício para Deus, o que o homem deve fazer é trazer a oferta e preparar o altar. E em geral, quem desce o fogo, é o Deus do próprio céus. E isso também tem uma representação, também tem um simbolismo. A representação de que o fogo ele vem do céu direto para a nossa vida, ele simboliza que existem coisas na nossa vida que só Deus pode fazer. Mas em outro lugar, o fato de nós termos que preparar o altar significa que temos coisas na nossa vida que somos nós que temos que fazer. Tem a responsabilidade de Deus e tem a responsabilidade do homem. A Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Ou seja, o que Deus está rememorando, o que Deus está nos ensinando? Que tem coisas na nossa vida que só podem ser produzidas por Deus. Deus produz em nosso coração transformação, fé, mudança. São coisas que a gente pode, evidentemente, alimentar, mas elas nascem de Deus. Isso significa que tem coisas na nossa vida que são coisas sobrenaturais e dependem de ações sobrenaturais de Deus. Nós estamos aqui por uma ação sobrenatural de Deus. Não foi pelo convencimento do nosso amiguinho que trouxe. É claro que houve um elemento humano, houve uma participação humana, mas você pode insistir muito com um familiar seu que não quer saber de Deus, mas a melhor coisa que você pode fazer é orar, porque o Senhor pode produzir algo que você não pode fazer pelo seu convencimento. Porque, de novo, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Mas tem ações que vão depender de nós, porque Deus pode fazê-lo convencer, mas quem vai levá-lo para o culto de domingo é a sua carona, é o seu convite, é a sua amizade. Então tem o papel de Deus, tem o papel do homem. E isso é um alerta para nós, porque o versículo fala que havia ali um lembrete humano. O lembrete é: o fogo deve ser mantido aceso. Então Deus produziu a queima inicial, mas havia uma responsabilidade humana em alimentar aquela chama. Havia uma responsabilidade humana em preparar aquele altar. Por isso que ele fala no versículo 12 que a cada manhã o sacerdote deverá acrescentar ao fogo mais lenha. Porque quem traz a lenha? É o sacerdote. Deus, de novo, fez o fogo descer do céu. Deus acendeu a chama, mas ela precisava ser alimentada. Isso é um lembrete para nós, porque nós, como seres humanos, somos instáveis muitas vezes. E nós precisamos, na nossa vida, cuidar adequadamente de chamas importantes, não só no nosso relacionamento com Deus, mas na nossa vida, para que elas não se apaguem. Quem aqui sabe que se um relacionamento, vamos pegar os mais pombinhos recém-casados aqui,
tem a Marília também, né? Mas vou usar a Cris Blacker aqui. Marcão cuida muito bem da Cris Blacker, ele cuida muito bem do Marcão, né? São nossos mais queridos aqui, né? Casados. Obviamente, se o relacionamento não houver o devido cuidado, né? A chama intensa do amor, né? Ela pode, né? Ter algumas intempérezinhas, né? Elas podem perder, né? Talvez um pouco a intensidade, porque obviamente que um fogo que não é devidamente alimentado, cuidado, né? Preparado, ele pode, né? Sofrer com o tempo. Ele pode sofrer com o vento, ele pode sofrer com a tempestade, ele pode sofrer com as adversidades. E isso vale para um relacionamento humano, vale para um contexto também, né? Chamas que alimentam a nossa motivação, né? Às vezes você está motivado, né, para cuidar de si num exercício físico, né? Às vezes você está muito motivado com algum projeto profissional, às vezes você está muito motivado também com um hobby ou alguma coisa. Evidentemente que se você alimenta aquilo constantemente com um combustível adequado, né, aquela chama que inicialmente era uma paixão, ela amadurece, se transforma em um amor, mas o amor, pegando aqui os casais, né, que tem mais tempo, né, de experiência, de jornada, estão aí. Tem os recém-casados, tem os há muito tempo casados, né, mas estão com o seu amor devidamente alimentado, parecem apaixonados, parecem recém-casados, parecem, são... Está mais apaixonado do que antes, né? Está mais apaixonado do que antes. É bom que a experiência, né, nos ajude. Brincadeiras à parte, né? Eu completei 8 anos de casado, né, mês passado. Estou muito apaixonado pela minha querida esposa. Depois ela ouve a gravação, vai dizer que não falei do meu amor, né, para com a minha querida e amada esposa Tainá. Mas enfim, evidentemente para que a gente sobreviva 8 anos, para que a gente sobreviva, né, 18 anos, para que a gente sobreviva, né? 80 anos é um pouco mais difícil, mas quiçá 50, 60, né? Com certeza tem irmãos. Quem que é o recorde aqui? Quem que é o casal mais... Olha só, que spoiler. Quanto tempo de fogo aceso? 57? Ah, meu Deus, glória a Deus. É uma salva de palmas, né? Esse aí merece uma salva de palmas. 57 anos de uma chama acesa, né, de uma paixão. Eu fiquei tão emocionado, foram depositar a oferta aqui, oraram juntos. Quanto tempo, Grace? 46, glória a Deus também, Deus abençoe, ó. Muito bom, vai daqui a mais alguns aninhos, 50, coisa linda. Não, glória a Deus e parabéns mesmo. A gente tem que honrar, né, aqueles que são inspirações para nós, porque de novo, nós somos instáveis. Quantas vezes, né, espero que não com os relacionamentos, né, de casamento, mas quantas vezes nós deixamos chamas importantes na nossa vida se apagarem porque a gente não as alimentou adequadamente. Isso evidentemente pode acontecer com relacionamento, mas também pode acontecer com bons hábitos. Pode também acontecer com elementos, né, da nossa vida pessoal, profissional, né, hábitos e situações que a gente gostaria de alimentar. E pode acontecer, irmãos, e aqui é o nosso foco, pode acontecer com a nossa fé também. Pode acontecer com a nossa fé. E aqui eu não quero aqui me esquivar, porque às vezes por um cuidado até teológico, de não, mas a fé, a salvação se perde ou não, daí é um debate que eu não quero entrar, mas às vezes a gente se esquiva de um alerta muito importante, que é a fé, ela pode ser perdida. Isso é bíblico, tá? A Bíblia fala de diversas pessoas que naufragaram na fé, que perderam a fé, que um momento andaram com Deus e depois não andaram mais, que um momento confiaram em Deus e depois não confiaram mais, que um momento foram fiéis e depois não foram fiéis mais para com Deus. Na Bíblia tem uma série de exemplos e recomendações para que a gente se mantenha vivo. E não só se mantenha vivo, não, estou sobrevivendo aqui, né? Tipo um casamento que está se arrastando, não. Mas se mantenha vivo com essa chama, com esse amor, né? E o casamento é só uma referência aqui, a gente está falando não só, né, disso, mas está falando da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida espiritual e da nossa vida também pessoal. Nós precisamos brilhar. A gente não deve se arrastar, porque tem gente que se arrasta na sua fé.
mas tem gente que mantém ela acesa, mantém ela brilhando, e cada dia que passa, ela está mais apaixonada. E glória a Deus, é assim mesmo que a gente tem que andar. E é isso que a palavra fala, por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 18. Vamos ler juntos. Esse é o versículo talvez, né, mais importante para nós hoje. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Né, talvez a minha versão esteja diferente da sua. Eu vou ler na revista atualizada, que eu queria destacar um pouquinho mais aqui. Então, se você puder abrir, né, inclusive, porque a gente vai ler juntos esse versículo. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Olha como deve brilhar a nossa chama. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Vamos ler de novo e vamos ler juntos. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Amém? Foi meio atrapalhado porque eu fui lendo aqui, vocês foram repetindo antes ou depois de mim. Eu vou fazer mais uma vez para a gente guardar bem, didaticamente. Vamos lá. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Amém? Ontem meu filho me acordou às 5 horas da manhã, né? Me acordou às 5 da manhã, sei lá, queria mamar, aí chamou a Tainá, aí movimentou a casa, aí eu acordei e não consegui dormir mais. Aí eu estava, né, fazendo as minhas coisas, arrumando a sala, preparando o café da manhã, né, já tinha preparado a pregação, mas estava orando por ela, estava, né, cuidando da minha casa, e eu vi da minha janela, né, o céu começar a aurora, né, começar a amanhecer. Então, né, eu moro bem alto, o João teve tela em casa, né, janela. Eu moro no 20º andar e meu prédio, ele está no ponto mais alto assim do bairro. Então dá para ver bem assim o horizonte, pelo menos, né? E aí o sol, ele nasce assim entre os prédios ali, né, do meu ponto de referência, né? Mas ele nasce todo laranjinha assim, né? E aí o escurecer, ele vai começando, né, a ficar um pouco mais arroxeado, alaranjado, né? Mas você consegue ainda olhar para o sol nesse horário. Nesse horário você e eu ainda tenho muita fotossensibilidade no olho. Eu tenho um probleminha no olho, tenho muita fotossensibilidade. Então vira e mexe, estou de óculos escuros porque me incomoda bastante. Mesmo nesse horário eu consigo olhar, né, livremente, ou com a minha lente de contato, que ainda mostra fotossensibilidade, eu consigo olhar direitinho para o sol, sem problema nenhum. Mas, principalmente nesses dias de ondas de calor, né, a gente está com o céu aberto, está um calorzão, né? Assim, passa das, sei lá, amanhece tipo 6 da manhã, vai 5h50 e tal, né? Chega às 7 horas, pelo menos em casa, mas já está um dia, assim, mas já está uma lua, né, como o pessoal fala. Mas o que acontece? Quanto mais o tempo passa, o sol ele é o mesmo, né? Mas acontece o seguinte, que a nossa vida entra em rotação, a nossa vida entra em sincronia com o sol, que é uma representação de Deus aqui. E ela deve aumentar em intensidade de brilho. Isso é a oposição do que é o homem, porque o homem, ele começa muitas vezes apaixonado, mas ele vai perdendo o seu brilho, ele vai perdendo a sua intensidade. Mas na nossa vida cristã, mas na nossa fé, mas na chama do nosso coração, a gente tem que fazer o contrário da lógica humana. A gente tem que começar a brilhar cada vez mais. A paixão tem que virar um amor e ele tem que crescer em maturidade, mas com devido cuidado. Esse amor, ele vai brilhar mais intensamente no seu futuro e vai virar o quê? Um dia perfeito, um solão do meio-dia. E é assim que a gente tem que terminar a nossa carreira, né? Paulo, por exemplo, fala, né, que eu cheguei até o final, eu combati o bom combate e eu fiz o quê? Eu guardei a fé. A fé, de fato, precisa ser guardada. E aqui, irmãos, que eu quero, né, continuar, né, nossa discussão, nosso estudo, é entender a importância do nosso papel para que essa chama seja mantida acesa. Porque, de novo, o sol é Deus, né? A chama foi acendida por Ele, Ele está brilhando, mas nós precisamos cuidá-la, nós precisamos alimentá-la e nós precisamos também
guardá-lo. E esse é o segredo de Paulo. Guardei a fé, blindei a fé. O primeiro elemento que eu queria destacar aqui, do nosso papel em sermos proativos para que mantenhamos a chama acesa no nosso coração, é justamente esse: blindar a nossa fé. Guarda isso, blindar a nossa fé. E aí eu queria ler com vocês uma passagem que está em Gênesis, no capítulo 15. Uma passagem até bem misteriosa, da Bíblia. A gente vai navegar por ela, só abrir as primeiras páginas. Gênesis 15, versículo 9. Oi? Perdão? 15. Gênesis 15, versículo 9. Diz o seguinte a palavra de Deus: o Senhor respondeu, para Abrão: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, e também mais uma rolinha, que era tipo um passarinho, e uma pomba. Abrão apresentou todos estes animais e os sacrificou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, eram pequenas, não as cortou ao meio. E ele colocou elas sob holocausto, colocou elas, no altar. E olha o que acontece aqui, no versículo 11: aves de rapina mergulharam para comer as carcaças desses animais, mas Abrão as afugentou. O que isso está querendo dizer? O que isso está querendo nos ensinar? Quando nós formos oferecer a nossa vida para Deus como símbolo desse sacrifício, como símbolo da nossa fé, vão haver na nossa vida aves de rapina, situações, pessoas, circunstâncias, acontecimentos que vão tentar roubar aquilo que nós estamos oferecendo para Deus, que vão tentar roubar a nossa fé, que vão tentar, tirar aquilo que nós estamos oferecendo para Deus, que vão tentar nos abater, que vão tentar nos desanimar, circunstâncias da nossa vida que vão tentar roubar a semente lançada pelo Senhor em nós. Mas assim como Abraão, nós precisamos lutar para afugentá-las de nós. Nós precisamos aprender a blindar de fato a nossa fé. E é claro que, essas circunstâncias, essas aves de rapina, elas podem ser diferentes para cada um, dos irmãos. Tem situações que podem, me afetar mais do que outras pessoas. Tem situações que às vezes é uma decepção com uma pessoa, às vezes é uma situação que a gente não viu acontecer, às vezes é algo que a gente esperava de Deus, um presente, uma promessa, uma bênção, uma cura, uma circunstância que a gente esperava que fosse acontecer e não aconteceu, pelo menos da forma como a gente esperava, que acontecesse, Cada pessoa pode ser suscetível a uma diferente ave de rapina, mas que elas existem, e que você precisa afugentá-las da sua vida, você precisa. Porque senão, a gente pode acontecer como pessoas que a gente conhece, como pessoas da palavra de Deus, que deixaram a sua fé, que abandonaram a sua fé. E nesses 20 e tantos anos, eu posso falar pelo menos por mim, que estou nessa caminhada, não só na igreja, mas com Deus, há uns 25 anos pelo menos, eu já vi, muita gente se desviar, muita gente se desanimar, muita gente se perder. Pessoas que eram grandemente até usadas por Deus, pessoas que eram apaixonadas por Deus, e a gente já viu, mas a palavra de Deus também, nos mostra, e com certeza os irmãos, devem conhecer pessoas que um dia estavam, apaixonados e depois se desanimaram. E acontece, é claro, de novo, particularidades, mas existe um padrão. Existe um padrão. E eu chamei esse padrão aqui, de um dueto, que é a decepção que leva ao desânimo. De novo, existem particularidades, cada pessoa é suscetível a ter a sua fé afetada por alguma circunstância diferente do que outras, mas nos tempos todos em que eu ando com Deus, eu já vi pessoas, naufragarem, desanimarem, se desviarem, e em geral aconteceu um dueto, uma decepção que levou a um desânimo. E o que é essa decepção? Em geral eu chamo ela de humana. Por que humana? Porque em geral ela está relacionada a uma pessoa
ou alguma decepção com alguém, ou ela está relacionada com algo que a pessoa esperava de Deus para si e que ela não se viu atendida. Em geral, são orações que as pessoas faziam ou desejos que as pessoas alimentavam que não foram atendidos e não foram cumpridos. Sabe que é a situação mais curiosa aqui, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, mas é claro, né? Estava pedindo alguma coisa que não era da vontade de Deus? Pode acontecer. Aí a gente recai num ponto, né? Que às vezes é a falta de instrução bíblica. Porque às vezes a pessoa estava esperando algo de Deus que não era o papel de Deus. Às vezes a pessoa estava querendo alimentar uma vaidade para si e não era essa a vontade de Deus para ela. Então eu recaio aqui sobre uma falta de instrução bíblica. Às vezes pode ser uma motivação enganosa, do tipo assim, a pessoa estava querendo muito alguma coisa, Deus sabia que não era o melhor para ela, e por isso que Deus não deixou aquele plano humano se cumprir. Só que mesmo assim a pessoa se decepcionou. Mal sabia ela que Deus estava preservando ela de um barco furado. Mas quantas pessoas a gente já não viu, né, que às vezes tinham todo o seu impulso em uma direção, eventualmente essa direção poderia até, né, prejudicá-la. Deus preservou essa pessoa, mas mesmo assim a pessoa às vezes se decepciona com Deus. Só que o mais difícil é quando às vezes isso vem de uma motivação justa. Quando isso vem de uma motivação justa, às vezes é um relacionamento que você quer consertar, às vezes é algo que você espera de Deus, né, um milagre, né, uma circunstância que é justa. Aí a coisa às vezes nos afeta, né, com um pouco mais de intensidade. Por quê? Porque a gente está falando de algo que você fala assim, mas isso é justo, Deus poderia ter feito. E aí a gente tem que confiar na soberania de Deus. Aí a gente tem que confiar que assim, olha, ainda que eu não consiga entender, Deus tem o melhor para mim. E mesmo que eu soubesse que essa minha oração era algo justo, e coisas justas a gente tem que orar de fato com toda a nossa fé, com toda a nossa intensidade, com toda a nossa motivação, mas confiando evidentemente na soberania e na vontade de Deus, né? Porque obviamente, né, se a gente depositar toda a nossa confiança em algo que a gente espera, a gente está deixando de confiar que Deus, Ele sabe mais do que nós, e que Ele é mais sábio, que Ele, né, é mais justo, e que às vezes aquilo que a gente esperava vai se transformar em algo muito melhor. Vai se transformar em algo muito melhor. E aí entra a segunda parte do dueto que eu chamei, né? A decepção que leva ao desânimo. Por quê? Porque isso vem do que eu chamei aqui de lógica incorreta. Qual que é a lógica incorreta que faz as pessoas, né, naufragarem da fé? E de novo, a gente está falando disso porque a gente tem que blindar a nossa fé, né? A gente tem que ser como Abrão, que afugentou as aves de rapina. A gente tem que ser como Paulo, que ele chega até o final e diz assim, eu guardei a fé, eu combati o bom combate. Então a gente está, né, entendendo o nosso papel de dizer o seguinte, eu posso até passar por uma situação de decepção, mas eu não vou permitir o desânimo entrar no meu coração. Por quê? Porque o desânimo, ele provém de uma lógica incorreta, que é a seguinte, não, dado que Deus não me respondeu aqui, Ele não vai me responder ali, que é uma lógica totalmente incorreta, do tipo assim, de novo, pode ser que eu estava pedindo errado aqui, pode ser que Deus na sua soberania preferiu fazer algo diferente aqui, pode ser que Deus me preservou e me guardou e me poupou de uma barca furada que eu esperava. Só que aí, se eu fizer uma associação incorreta de dizer o seguinte, não, Deus não me atendeu aqui, então não adianta eu orar aqui. É incorreto, mas acontece. É incorreto, mas a gente já viu acontecer. É incorreto, mas nós já passamos por isso. Por quê? Porque a gente se decepciona, nós somos humanos. Só que nós não podemos permitir o desânimo entrar no nosso coração, porque em algum nível, né, quando a gente acha que Deus pode não nos responder, a gente também pode achar que Deus não nos ama. E quantas pessoas a gente já viu terem esse entendimento incorreto de acharem que Deus não as ama, porque elas não se veem atendidas. Ou pior, às vezes a pessoa não tem vontade de orar, às vezes a pessoa não acha que Deus as ama, às vezes a pessoa acha que Deus é irreal, ou que Deus não existe. E aí, evidentemente, a pessoa
está indo por um caminho perigoso do desânimo, que levou a um estágio de perda de interesse. E aí quando a pessoa perde o interesse, aí a pessoa deixa a sua fé se esfriar, e aquela chaminha vai, né? Não é de uma hora para outra, né? Não é abruptamente, mas ela vai desanimando. O gás natural ali que alimenta, né, a tubulação embaixo do cemitério de Arlington ali, né, ele vai rareando. Aí, né, aquela cratera gigante lá, né, foi consumindo gás natural, e quando vê, a chama vai perdendo intensidade, vai ficando uma laranjinha, vai ficando azulzinha, e aí se apagou. Mas em nome de Jesus na nossa vida, nós não vamos deixar isso acontecer, amém? Porque você vai blindar a sua fé, você vai perseverar, você vai afugentar essas aves de rapina. E olha o que vai acontecer no versículo 17. Então nós lemos até o 11, aí nós vamos pular e a gente vai ler até o 17. Perdão, vai ler a partir do 17. Quando o sol se pôs, veio a escuridão. E olha o que Abrão viu. Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele lugar e disse: dei essa terra aos seus descendentes, desde a fronteira do Egito até o grande rio Eufrates, a terra que hoje era ocupada pelos seus inimigos, os queneus, os cadmoneus, hititas, ferezeus, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Ou seja, Deus fez uma manifestação ali, né, para Abrão, que depois teve o nome, né, mudado para Abraão, uma das manifestações mais sublimes da presença de Deus, né? Abraão tinha colocado ali os seus animais, ele tinha perseverado, ele tinha afugentado as aves de rapina, e aí ele viu duas coisas ali dançarem entre aqueles holocaustos, entre aqueles sacrifícios, né, entre aqueles animais, né, ali prontos para o churrasco. Ele viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente. Eu sei lá o que foi que ele viu, mas deve ter sido uma revelação de Deus aqui muito profunda. A teologia fala, né, explica que a tocha ela advém do fogo, né? Então, que foi uma teofania, ele teve uma revelação do próprio Cristo ali, né? Cristo é a tocha, Deus é o fogareiro, e aí ele deve ter visto algo muito sublime da parte de Deus, né? Espontaneamente nascer em função do quê? Da sua perseverança. Porque se ele tivesse deixado a ave de rapina roubar a oferta, não ia ter a tocha, não ia ter o fogareiro, não ia ter a revelação de Deus, não ia ter a promessa de Deus, não ia ter a vitória sobre os seus inimigos. Deus ali estabeleceu com Abraão a sua aliança, e ela aconteceu porque ele foi perseverante, porque ele foi diligente, porque ele defendeu a fé, porque ele guardou e se blindou para não deixar que o homem, que a decepção, que o desânimo roubassem aquilo que Deus estava fazendo nascer, amém? Que nós sejamos assim também. Próximo papel aqui, Ageu, no capítulo 1. Ageu fica no finalzinho do Antigo Testamento. Para facilitar a sua procura por Ageu, é só você achar quando começa o Novo Testamento ali em Mateus, volta umas páginas, tem os livros de Malaquias, né, Zacarias, e logo antes vem o livro de Ageu. É um livro pequenininho, então é mais fácil você achar assim. Ageu, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 7 a 9, e a gente vai continuar falando da nossa defesa, né, da fé, mas aqui a gente vai falar um pouco do alimento dela. Então Ageu, no capítulo 1, no versículo 7 até o 9, diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam a colina e tragam madeira e reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas, e quando trouxeram o pouco para casa, eu o fiz desaparecer com o sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas. Qual que é o contexto aqui? Jerusalém tinha sido destruída e o povo tinha sido levado em cativeiro. Eles tinham sido conquistados e tinham sido levados, né, para a Babilônia, para uma terra estrangeira. Passou-se o tempo, os impérios mudaram, caíram, e o povo de Israel voltou, né,
para Canaã, voltou para a Palestina, voltou para Israel, voltou para Jerusalém. E eles começaram a reconstruir aquilo que estava arrebentado. E Deus tinha dado uma palavra: comecem a reconstrução pelo templo de Jerusalém. Obviamente que isso é um símbolo para nós, né? Aquilo que deve ser a prioridade, aquilo que deve ser a pedra fundamental da nossa vida, tem que ser a nossa fé. A partir daí a gente reconstrói todo o resto, né? Como Jesus fala, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí sim todas as coisas vos serão acrescentadas. Prioridades sendo prioridades. E aí o povo de Israel, né, tinha um pleito justo, precisava reconstruir os muros, precisava reconstruir as suas casas, mas não colocou o templo em prioridade, não colocou o templo em primeiro lugar. E Deus repreende o povo. E Deus fala o seguinte: aquilo que vocês estavam esperando, as colheitas que vocês estavam esperando, as promessas que vocês estavam esperando, eu mesmo estou dissipando. Por quê? Porque vocês não estão me honrando. Vocês estão gastando muito tempo, né, buscando seus próprios interesses. Vocês estão gastando muito tempo reconstruindo as suas casas, o que é justo, por sinal. Mas vocês estão fazendo na lógica incorreta. Vocês estão fazendo com a prioridade incorreta. E aí eu não estou abençoando vocês. E qual que é a recomendação do Senhor para eles? Suba o monte e traga a madeira, e comece a trabalhar em prol do templo, né? Então, o que isso, né, representa para a nossa vida, né? Representa o combustível do altar. A madeira é a lenha, né? Então, dado que o sacerdote lá em Levítico, né, ele precisava trazer todo dia a lenha para o altar. Então todo dia nós precisamos alimentar a nossa fé. Todo dia nós precisamos, é por isso que a gente insiste tanto, né? A leitura bíblica diária. A leitura bíblica é madeira, é lenha, né? Por isso que nós insistimos que nós precisamos ter uma vida devocional, cultivar, né, um momento onde a gente busca Deus, não só no domingo, mas diariamente, porque isso é lenha, isso é madeira. Por isso que a gente canta louvores e a gente instrui para que a igreja, né, quando, né, vai escutar uma música, escute também louvores, porque isso é alimento, isso é madeira, isso é lenha. Por isso que a gente, né, tem tantas atividades, é por isso que a gente se reúne, por isso que a gente, né, faz as células, por isso que a gente tem os estudos bíblicos, por isso que a gente, né, tem comunhão uns com os outros, porque tudo isso é madeira, tudo isso é lenha, tudo isso é combustível para a nossa fé. Porque sem combustível, obviamente, né, a fogueira, como, né, quem aqui já acendeu uma boa fogueira, fez um bom churrasco, se não tem carvão, se não tem combustível, se não tem madeira, o negócio se apaga. Então isso precisa ser diário. Só que qual que é o ponto aqui? Às vezes nós precisamos, para trazer a madeira, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos subir a montanha, porque não está fácil. Às vezes a madeira não está fácil. O que isso representa? O que isso simboliza? Às vezes na nossa vida nós precisamos dar uma esticadinha, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, porque o que é mais fácil? O que é mais fácil é a gente chegar do trabalho e a gente querer descansar, é a gente ligar uma série de televisão e maratonar. Isso é mais fácil, mas isso não traz madeira, isso não traz lenha. E isso não produz também satisfação a longo prazo. Isso pode até refrescar, nos relaxar, mas isso não alimenta a chama. E nós precisamos sair de zonas de conforto da nossa vida que nos impedem, que são, né, entre aspas, boas desculpas para que a gente não faça aquilo que a gente sabe que deveria estar fazendo. E qual que é, em geral, né, a nossa primeira zona de conforto que nós precisamos, né, chacoalhar? E aí, eu até ouvi uma frase, outro dia eu estava ouvindo uma pregação, achei muito boa essa frase, né? Que às vezes a gente fala aqui, né, parece que a gente está, né, colocando um peso sobre vocês, né? E eu achei muito boa a frase do cara, que ele falou o seguinte: olha, irmãos, eu estou pregando para mim, tá? Calhou de vocês estarem aqui. Então assim, calhou hoje, né? Eu estou aqui pregando para mim, calhou de você vir aqui e estar me ouvindo pregar para mim. Então assim, entenda isso, né, de novo como uma pregação para mim mesmo, e coletivamente calhou de você estar aqui e estar ouvindo de tabela também. Mas qual que é a primeira zona de conforto que às vezes a gente usa como desculpa, né, para a gente não trazer a lenha, né? É a falta de tempo, né?
Porque temos uma vida agitada, temos responsabilidades. Segunda-feira, né, começo do mês agora, cai a conta de luz, né, vence o boleto da escola, né, quem já é neto já é essa preocupação dos filhos, né, mas né, meu pelo menos, né, daqui a pouco tem 2, né, tá caro hoje em dia. Enfim, né, a gente tem que fazer nossas vidas, né, porque se eu não fizer a mesa do café da manhã, quem que vai fazer? E às vezes a gente usa isso como uma boa desculpa. E não é que, obviamente, a gente não tem as nossas responsabilidades, mas nós sabemos, né, e de novo, né, eu estou pregando para mim, calhou de vocês estarem aqui, de que na verdade, desculpa não existe, existem escolhas. Porque, né, para maratonar uma boa série a gente tem tempo, né, para quem, né, gosta de jogar futebol e assistir, né, o São Paulo, a gente tem tempo, né, aí pode ser o Santos, pode ser o Palmeiras, no meu caso é o São Paulo, né, mas tempo a gente tem. É claro que é verdade, né? Tem dias que evidentemente a gente vai fazer um café da manhã e a gente não vai fazer um banquete. Tem dias que vai ser, né, um pãozinho rapidinho, uma fruta cortada, vai lá, né? Evidentemente que tem dias que a gente vai ter que tomar banho mais rápido, mas a gente não vai deixar de tomar banho. Tem dias que a gente vai almoçar mais rápido, mas nós não vamos deixar de almoçar. De novo, são o quê? São escolhas. São escolhas. Então, se a gente escolheu se alimentar no físico, se a gente escolheu se limpar no exterior, né, a gente também deve escolher fazê-lo no interior, fazê-lo para o Senhor. Então, nós não temos de fato uma boa desculpa da falta de tempo. Nós temos que, na verdade, fazer escolhas. E essa é uma zona de conforto que às vezes a gente precisa, né, arrancar. Às vezes a gente precisa trabalhar, às vezes a gente precisa, né, avançar. Tem uma outra aqui, e eu até li esse texto alguns meses atrás, mas eu vou ler num outro contexto agora, né, que foi Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 5, que eu chamei aqui de face da preguiça. O que é a face da preguiça, né? É o sacrifício de Caim, né? A Bíblia fala ali em Gênesis 4 a 5, eu vou ler rapidinho para a gente agilizar. Adão, teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. E ela deu à luz a Caim, que disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. E logo depois ela deu à luz ao irmão de Caim, que o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta para o Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do rebanho. Até talvez vocês lembrem quando eu falei, né? A gente falou assim, a melhor porção da primeira parte, né? Mas o Senhor não aceitou a Caim e não aceitou a sua oferta. Então, em primeiro lugar estava um coração. Caim, porém, se enfureceu e ficou transtornado. O que eu quero dizer? Eu vou ler esse texto, né? Eu li alguns meses atrás, mas eu estava falando de outra coisa. Agora eu estou falando da face da preguiça. O que é a face da preguiça? A preguiça, ela não se materializa na ausência de você fazer alguma coisa. Então, a preguiça não é quando eu não faço algo para minha esposa, mas é a qualidade daquilo que eu faço. Então, a preguiça no trabalho não é quando eu não apresento o meu trabalho. Isso eu chamo de outro nome, né? Mas a preguiça é a qualidade do meu trabalho. E aqui Deus está opondo não um irmão que ofereceu algo para Deus e um outro que não ofereceu nada. Deus está opondo um que deu o seu melhor e outro que deu qualquer coisa. E para Deus, irmãos, a gente não pode fazer qualquer coisa. Na nossa fé, a gente não pode fazer qualquer coisa. Quando a gente está abençoando alguém, quando a gente está servindo ao Senhor, quando a gente está entregando a nossa vida, quando a gente está fazendo a nossa vida devocional, quando a gente está, né, separando o nosso tempo e a nossa intimidade para o Senhor, Ele não espera de nós o que for mais fácil, o que está ali de qualquer jeito. Ele espera que a gente faça o melhor. E posso falar, quando a gente faz o melhor diante de qualquer coisa, o primeiro a se beneficiar somos nós mesmos. Porque nós bem sabemos, e todo mundo pode concordar comigo, que quando a gente faz um trabalho e a gente faz de qualquer jeito,
nem a gente fica feliz, mesmo a gente tendo se livrado do trabalho. Porque no fundo a gente sabe que a gente não entregou nosso coração. Isso não produz em nós, com coisas humanas, não produz em nós satisfação. E quando é para Deus, é ainda mais importante. A Bíblia fala que aquele que oferece sacrifícios para Deus de qualquer jeito, ele está numa situação complicada. A Bíblia fala, Jeremias 48:10, não tem, palavras fáceis aqui. Maldito aquele que faz a obra do Senhor de maneira negligenciada. Vamos ler o contrário, que fica mais legal. Bendito é para o Senhor aquele que faz a obra dele de todo o seu coração. Bendito é abençoado, bendito é feliz. Você vai ser o primeiro a ser abençoado quando você fizer o seu melhor para Deus. Então, de novo, a preguiça não é não fazer, a preguiça é fazer de qualquer jeito. E aí entra, uma importância da gente ter a qualidade no nosso tempo, ter a qualidade na nossa oferta, ter a qualidade naquilo que a gente faz, porque Deus precisa não só ser honrado, mas Ele precisa ser honrado com o melhor combustível, com o melhor do nosso tempo, com o melhor do nosso coração. Então, irmãos, já estou encerrando, se o pessoal do louvor quiser se posicionar. Muitos têm hoje algo de Deus, muitos hoje têm fé porque foram impactados por uma experiência, mas Deus está à procura de um relacionamento. Deus está à procura de um relacionamento. O último texto que a gente vai ler juntos, que é Êxodo, no capítulo 33, ele fala a respeito de Josué, e ele fala do coração de Josué em ter um relacionamento com Deus, em ter uma amizade, uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. Ele fala o seguinte, quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente da sua própria casa e se curvava. O contexto aqui é Deus, derramando a sua glória ali naquele tabernáculo que a gente leu no início. E ali, no tabernáculo, na nuvem que Deus mandava, Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Deus está falando aqui que Ele quer ter intimidade conosco, que Ele quer ter amizade conosco, que Ele quer ter relacionamento conosco, que Ele quer falar conosco. Mas olha que interessante, Moisés terminava ali e voltava para o acampamento. Mas Moisés tinha um jovem, um auxiliar chamado Josué, filho de Num. E ele permanecia naquela tenda. O relacionamento, ele é esse ato de permanecer com Deus. Quem está apaixonado, permanece lembrando do Marcos. Está lá trabalhando, está lá, lavando a louça, mas está pensando, como eu poderia estar recebendo um abraço do meu querido marido. Quem está apaixonado permanece nesse relacionamento, mesmo que não esteja com o foco ali, porque ela está de fato ocupada, fazendo outras coisas, mas o relacionamento, ele permanece. É por isso que a gente carrega a aliança por onde quer que a gente vá. Por quê? Porque é um lembrete. Eu posso estar trabalhando agora, mas eu sou casado, minha esposa não está aqui do lado, mas ela está no meu coração, amém? Então, é esse relacionamento que brilha cada vez mais, que brilha como a luz da aurora, que ele não se dissipa, que ele não se apaga, que ele não vai perdendo intensidade, que ele não vai perdendo a paixão, mas é que ele vai amadurecendo e continuamente brilhando, só que a nossa vida vai entrando em sincronia e rotação, com o céu, até que essa luz da aurora ela vira um dia perfeito, porque você defendeu a fé, porque você alimentou a fé e porque você perseverou em seguir a Deus, se esquivando das faltas de tempo, das faltas de motivação, se esquivando da preguiça, afastando as aves de rapina, fugindo da decepção, guardando o seu coração e não se permitindo desanimar. Mas a luz foi brilhando e ela tem que brilhar cada vez mais, porque essa chama que nós oferecemos para Deus,
né? É de fato todo o nosso coração, né? E é claro que a gente vai ter um momento de oferta aqui, né? Então já vou passar a palavra, mas antes eu queria que a gente orasse, porque tem um último elemento só, né? Que eu vou destacar. Tem a lenha, né? Mas tem um negócio que chama o catalisador, que no caso ali de Israel era o óleo, porque a lenha, evidentemente que ela alimenta o fogo de maneira contínua, mas tem horas na nossa vida que a gente precisa de uma explosão, tem horas na nossa vida que a gente precisa sair do nosso lugar, e assim, não, a lenha ela está sendo continuamente alimentada, mas tem horas que a gente fala assim, eu preciso de algo mais, porque minha chama está baixinha, e às vezes ela está tão baixinha que ela precisa de algo que faz assim, ela precisa de uma ignição, ela precisa de um catalisador, ela precisa de uma explosão. E quem produz isso na nossa vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o óleo que vem de Deus. A gente está alimentando a chama, mas quando o óleo vem, aquela chama faz assim, o negócio é transformado. Então, se tem algo pelo qual o Senhor que pode produzir, de novo, tem coisas que é Deus que faz, tem coisas que é a gente que faz, mas a gente pode pedir, e cabe a Ele fazer o quê? Derramar dos céus. Então a gente vai ter nosso momento de oferta, mas a gente também pode, né, falar assim, Senhor, eu preciso desse óleo, eu preciso de algo sobrenatural da parte de Deus, que vai alimentar e aumentar o poder dessa chama. Porque tem horas que a gente precisa desse incentivo, mas a boa notícia é que o Senhor é Deus, e Ele é Pai, e Ele quer dar. Então, cabe a nós abrirmos o nosso coração, amém? Vamos orar e a gente encerra aqui. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor fez por nós, Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é tão misericordioso, Pai. Quantas vezes nós te decepcionamos, nós nos decepcionamos com circunstâncias, com situações, e o Senhor nos estava esperando, às vezes, a nós de braços abertos, Pai. Quantas noites, Pai, o Senhor esperava para falar algo da intimidade do Teu coração, e nós decidimos e trocamos o Senhor por tantas outras coisas, Pai. Quantas vezes o Senhor nos acordou e queria, filho, deixa eu te contar algo especial, e a gente tomou a decisão, Senhor, de virar para o nosso lado e voltar a dormir. Quantas vezes, Senhor, nós te substituímos por outros alimentos, por outros interesses, por outras chamas, Pai. Nos perdoa, Pai, por sermos tão falhos, Pai, e muitas vezes sermos negligentes em alimentar, Senhor, adequadamente a chama da fé, a chama da virtude, a chama da palavra do Senhor, a chama, Senhor, dos frutos do Teu Espírito em nós, Pai. Nos ajuda, Pai. E nós te pedimos, Pai, nessa manhã, Pai, derrama de fato de um óleo sobrenatural sobre o nosso coração, Pai. Porque nós vamos, Pai, com a Tua ajuda também, alimentarmos adequadamente, Deus, a fé. Nós vamos, Pai, buscar a Tua palavra, nos alimentar dela, Senhor, nos achegarmos em intimidade diante do Senhor e fazermos, Pai, aquilo que cabe a nós, mas crendo, Pai, que o Senhor derramará do Teu Espírito Santo, Pai. Crendo, Pai, que o Senhor derramará do Teu óleo, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos e sobre os nossos corações, Pai, para que de fato, Deus, a luz da aurora na nossa vida, Senhor, vá brilhando cada vez mais, até ser um dia perfeito, Pai, de forma que a gente chegue, Deus, no fim dos nossos dias, e com alegria no nosso coração, a gente olhe para trás e não se sinta arrependido por aquilo que a gente não fez, mas se sinta grato, Deus, porque nós guardamos a fé. Que nós possamos ser gratos, Pai, por aquilo que o Senhor já proporcionou, mas olhando para frente e crendo que o Senhor vai fazer muito mais daquilo que nós podemos pedir, pensar e imaginar. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Continua falando conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.